princesão, bonito e gostosão. Então, agosto tá aí, né? Melhor mês do ano. Por que o melhor mês do ano? É um mês do meu aniversário. Gente, esse vlog vai ser um pouco diferente, tá? Porque ele vai ser um vlog do mês inteiro. E o vlog que vai sair antes dele vai ser o vlog do Festival Internacional de Quadrinhos. Então, eu espero que dê certo esse vlog. Se ele tiver dado certo, é só você clicar no cartãozinho que acabou de aparecer pra você assistir e ver como que foi aí a minha participação no evento. Eu vou no Fique um dia só, então provavelmente esse vlog aqui vai ser muito maior do que o antecessor dele, tá? Mas é isso, tá? O que estou lendo neste momento? Tô ouvindo o audiobook de A Canção de Aquiles, da Madeline Miller, mesmo autora de Circe. Eu já li Circe, tá? E assim, Circe, eu gostei muito, mas tem um probleminha ali que ela tenta desenvolver a personagem a partir de uma situação de abuso, de violência. Tenho minhas questões com isso. Em A Canção de Aquiles, ela vai falar sobre a história de quem? Do Aquiles e ali da Guerra de Troia, uma história que eu acho muito interessante. Só que, né, focado mais no Aquiles em si. E no Patroclo. Porque, assim, tem muitas versões dessa história, né? O Patroclo, em alguns locais, ele é descrito como protegido do Aquiles, em outros como amigo do Aquiles, em outros realmente tem pessoas que acreditam que os dois eram sim um casal, tá? Mas as pessoas se referem sempre como amantes, tipo, parece que não. Ele não era namorado do Aquiles. Se é um casal... Ai, enfim. Muita gente falava que era amante, né? Tinha uma coisa assim, não, porque era amante do Aquiles. Não, gente, eles eram um casal, né? Tem muita gente que acredita e defende isso. E aí, A Canção de Aquiles, a Madeline Miller vai abordar exatamente essa versão, tá? Só que quem narra a história é o Patroclo, tá? E aí, gente, eu tô gostando, tá? É uma coisa mais jovem, tá? Por exemplo, a versão mais recente, mais marcante que eu tenho da Guerra de Troia na minha cabeça é o filme Troia, e que quem faz o Aquiles, inclusive, é o Brad Pitt. Ele está, assim, lindíssimo naquele filme. Só isso que eu queria dizer. Na verdade, tá todo mundo muito bonito naquele filme. A verdade é essa. Tudo, assim, é muito bonito aquele filme. E, assim, nessa versão, o Aquiles e o Patroclo são um pouco mais velhos, né? Já são homens adultos, né? Todos os personagens são adultos. A Canção de Aquiles, eles são mais jovens, a gente acompanha eles desde a infância, como eles se conheceram e tal. Eu imagino que na história real, né? Porque assim, Troia, né? Aquela história, todo mundo fala sobre, ninguém sabe muito bem se é verdade, se é uma lenda, tá ali entre essas duas coisas, né? Transita muito bem entre essas duas coisas. Então eu imagino que se rolou isso mesmo, eles eram realmente bem jovens, eles não eram homens adultos, tá? Porque, enfim, naquela época começava-se, não começava-se a vida, mas assim, essas coisas, tipo, ir pra guerra, casar, as pessoas faziam isso tudo muito jovens, tá? Então, bem jovens mesmo. Então, eu imagino que eles eram mais jovens. Mas, eu não sei, porque acho que pelo fato do Aquiles ser sempre, né, essa figura importante, que era tido como um deus, um guerreiro excepcional, eu sempre entendi e sempre pensei no Aquiles imediatamente como um adulto. Talvez com a cara do Brad Pitt por conta do filme? Provavelmente, tá? E aí, né, no livro da Madeline Miller, eles são mais jovens. E aí, tá, o Patroclo aqui vai narrar. Então, o Patroclo que vai acabar sendo meio que o principal ali, é ele, o Aquiles, mas é o Patroclo que narra. Inclusive, essa é uma característica da autora, assim, esses grandes protagonistas da história, ela dá o protagonismo normalmente para quem tava ali à margem. No caso de Circe, o protagonismo dela é mais forte, além dela ser narradora. Aqui, o Patroclo narra, ele é um pouco mais forte, mas o Aquiles também pode ser entendido
com um protagonista do livro, e afinal de contas ele também dá título ao livro, né? Chama Canção de Aquiles, não chama Canção de Patroclo. E aí, assim, até os dois começarem a se relacionar de fato, o Patroclo passa boa parte do livro falando tanto que o Aquiles é maravilhoso. Gente, até a relação dos dois começar, e aí começar os desenvolvimentos que vão dar nos acontecimentos de Troia, a única coisa que a gente sabe, assim, primeiro que a relação deles surge sem nenhum motivo, tá? Segundo que a única coisa que a gente vê e que a gente tem como certa nessa história e que a história deixa, assim, de desenvolvimento, é que o Aquiles é lindo, maravilhoso, sabe aquela... Não sei se vocês já ouviram uma frase, tocava muito em programas dos anos 90, uma música que falava lindo, tesão, bonito e gostosão. É a única coisa que a gente sabe do Aquiles, até de fato ele e o Patroclo começarem a se relacionar, tá? Achei um desenvolvimento meio fraco, tá? Isso acontece também, vamos dar um exemplo, assim, isso é muito comum em alguns livros jovens, que as autoras vão desenvolver o relacionamento e um dos casos, assim, um dos envolvidos fica boa parte da história falando o tanto que a outra pessoa com quem ele está se relacionando é maravilhosa, o quanto que ela é bonita, e assim, não é maravilhosa de, ser uma boa pessoa, não, tanto que ela é bonita. Um exemplo, Sussurro. O único motivo deles se relacionarem é eles serem bonitos. Embora a autora foca tanto nessa questão da aparência e no, por exemplo, o Pet ser bom em alguma coisa, e olha que isso é uma história que eu adoro, tá? Ser bom em alguma coisa, que assim fica, ele é bonito, ele é bonito, ele é bonito, ele é bonito. Tá, ele é bonito, é isso, tá? Parece que, lá pelas tantas, parece que o único motivo dessas pessoas estarem se relacionando é que uma acha a outra muito gostosa. É isso. Instrumentos Mortais, algumas partes tem isso também. Todo mundo acha o Jace maravilhoso. Crepúsculo, a Bella... não, porque o Edward é lindo, meu Deus, ele é bonito, meu Deus. E em Canção de Aquiles, isso também acontece. Me incomodou muito. Agora já tá num ponto ok da história. Tá, ele não passa mais, o Patroclo não fica mais a cada 5 minutos falando tanto que o Aquiles é maravilhoso. Tem algumas coisas, algumas cenas que acontecem meio da nada, tem algumas coisas que não estão tão bem desenvolvidas, assim, quanto deveriam, parece meio, sabe? Ela não aprofunda algumas coisas com profundidade, tem. Mas agora parece que tá chegando na Guerra de Troia. Eu espero que ela aborde a Guerra de Troia, espero. Não sei se ela vai fazer isso, porque eu já vi muitas resenhas desse livro, mas confesso que nunca parei para poder ler de fato a sinopse dele. Mas assim, eu gosto da escrita da Madeleine Miller, tá? Inclusive tem um livro que ela lançou recentemente que eu quero muito ler, que é Galateia. Eu gosto dessa questão dela falar sobre mitologia e, né, as coisas da mitologia que se envolvem ali com história, né? Aquele ponto em que a mitologia e a história se misturam. E dá o protagonismo para pessoas que estavam à margem dessas histórias que a gente tem como lenda, tá? Eu acho isso muito bom e eu gosto da escrita dela. Vamos ver como é que essa leitura vai evoluir aí. Devo terminar, acho que amanhã, o audiobook. Era pra eu ter terminado hoje, mas hoje, ao invés de eu ouvir o audiobook, eu fiquei ouvindo, como se fosse um podcast mesmo, vídeos do canal da Uru, do Érico Borgo, sobre o universo da Marvel, enfim. Comecei a assistir um e não consegui mais parar. E aí eu sigo lendo Crooked Kingdom, tá? Estou na página 132, tá? E é isso, por enquanto. Gente, hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto. Eu acho que no take anterior eu falei pra vocês que eu ia no FIC, né? Eu gravei um vlog inteiro sobre o FIC, tá? Eu fui no dia 6 de agosto. Vou deixar linkado nos cards para vocês assistirem. Nesse momento, eu espero que esse vlog tenha ficado satisfatório, tá? Porque eu ainda não editei ele. Mas eu vim falar para vocês aí sobre os últimos acontecimentos da minha vida literária e da minha vida de nerd, né? Assistindo séries, né? Acho que podemos colocar assim. Vamos lá, vamos começar falando de A Canção de Aquiles, que eu terminei ontem. Então, gente, acho que não mudou muito a minha percepção desse livro, porque eu falei no take anterior, tá? Eu dei 3,5 estrelas para esse livro. Assim, tá.
o mérito de narrar a história pela perspectiva do Patroclo, que não é um grande protagonista aí dessa história, né, o Aquiles, mas ainda assim o Aquiles é o foco, tá? Ele continua boa parte do tempo achando o Aquiles lindo e maravilhoso. Em alguns momentos ele vai parar para poder falar o quanto que o Aquiles é lindo e maravilhoso. E assim, o Aquiles, além dele ser... A forma como o livro é conduzido dá a entender pra gente que o Aquiles, além dele ser lindo e maravilhoso, ele é uma boa pessoa. Ele até faz coisas legais ao longo do livro, como assim... ele requisita todas as reféns como prêmio de guerra para ele, para que os reis e os homens que ele acha que estão mais assim fora de controle não abusem delas. Isso é um ponto legal, mas ele faz isso a primeira vez, ele resgata a primeira porque o Patroclo pede. Então, assim, ele é, tipo, lindo e maravilhoso. Eles dizem que ele é uma boa pessoa, mas eu acho que o Patroclo é que é uma boa pessoa, tá? Achei, assim, eu gosto de livros de mitologia, eu gosto de livros que reinventam, mas eu não sei, assim, da Madeleine Miller, o primeiro que eu li foi Circe. Ele tem um pequeno probleminha, eu acho que eu já falei no take anterior, que ela quer desenvolver a personagem a partir de uma violência. Ainda assim, eu gostei mais de Circe do que de A Canção de Aquiles. E aqui, A Canção de Aquiles também tem alguns problemas, tá? Enfim, tipo, no final, ela resolve as coisas muito rápido. A partir do momento... Isso não é spoiler, gente, porque, assim, o Aquiles é uma figura histórica. Se você... Ou lendária, porque, assim, a história da Guerra de Troia, ela tem muitas questões aí envolvendo. Você sabe como termina essa história. A expressão calcanhar de Aquiles, ela não é à toa. Então, ao falar aqui pra vocês que o Aquiles morre, eu não tô dando spoiler, porque é uma... Só que no livro da Madeleine Miller é diferente, tá? É uma reinvenção. Então, esse aqui é o grande barato de você ler um livro como esse, tá? Depois que o Aquiles morre, aparece ali uma outra figura para poder meio que solucionar o final da história da Guerra de Troia, do Cavalo de Troia e tal. Aparece meio do nada, tá? É muito jovem para fazer as coisas que dizem que faz. O próprio Aquiles e o Patroclo, a infância deles, assim, em um determinado momento a autora fala: ah, porque a gente tem 12 anos. Não faz o menor sentido, tá? Parece que ela tá descrevendo personagens adultos e são, no começo do livro, são crianças. Tá, nessa época as pessoas, por exemplo, casavam-se aos 13, as mulheres, às vezes com homens muito mais velhos, né? Então, assim, não é impossível que aos 12 anos eles tenham feito tudo isso. Não acho impossível. Mas a forma como ela escreve, no momento em que ela fala, ah, porque nós tínhamos 12 anos, é que eu fui me ligar, sabe? E não parece que ela tá descrevendo duas crianças. Então, assim, eu achei que tem uma disparidade aí, porque mesmo que nessa época as pessoas casavam muito jovens, sei lá, os meninos começavam a treinar para soldados muito jovens, mesmo assim, eles eram crianças e eles não pensavam da forma como o Patroclo e o Aquiles pensavam, sabe? O Patroclo descreve o livro quando ele tinha 12 anos do mesmo jeito que ele descreve no final da história, onde ele já é um homem adulto. Eu acho que precisava ter uma diferença narrativa na forma como esse personagem tá contando a história, sabe? Isso não teve. E também, no final de semana, no domingo, eu terminei de assistir a segunda temporada de Manifest. A primeira eu reassisti, né, com os meus pais, que eu já tinha assistido quando passou na Globo. Aí eu reassisti, assisti a segunda e agora precisamos começar a terceira. Gente, aconteceu no final dessa segunda temporada a mesma coisa que aconteceu no final da primeira. Toda vez que termina uma temporada, ou às vezes algum episódio, dependendo da forma como o episódio é conduzido, eu acho que a série é, na verdade, uma coisa sobrenatural e que no final eles vão descobrir que eles são todos mortos e que toda essa situação estapafúrdia, na verdade, é para tentar avisar eles. Porque, assim, histórias envolvendo avião, geralmente
tem esse plot, né? Eu assisti um filme com um acidente de avião. Eu não vou dizer que filme que é pra vocês não pegarem spoiler, tá? Assim, talvez quando vocês assistam esse filme específico, vocês reconheçam, mas se eu não falar qualquer, não é spoiler, gente. Pode ser qualquer filme sobre no universo. E no filme, eles passavam, parecia que um personagem específico estava tentando investigar um mistério. E aí você fica, nossa, que suspense, o que está acontecendo? Parecia muito que o governo queria esconder o que estava acontecendo com o avião. Quando, no fim das contas, o personagem descobre que estava todo mundo morto e que ela ainda não tinha descoberto que as outras pessoas estavam tentando avisá-la. Eu estou com muito medo de Manifest ser esse mesmo plot. E se for, eu vou ficar muito pistola, porque é algo muito simples. Tá? A série tem construído coisas muito complexas que envolvem mitologia, cultura, ciência, ficção científica, misticismo também. Se no final eles fizerem toda essa construção para falar, ah não, tava todo mundo morto e estavam tentando avisar para eles, eu vou ficar muito brava. Eu espero que não seja isso, tá? E eu espero que a série tenha mais de 4 temporadas, viu? Porque a Netflix salvou a série, tá produzindo a 4ª temporada e, segundo eles, última. Eu tô muito apreensiva. Por quê? A minha mãe, eu criei um pequeno monstrinho, tá? No bom sentido. A minha mãe tá, assim, gamou na série. Tô muito orgulhosa que eu trouxe pessoas para este mundinho de Manifest. E ela foi pesquisar, ela disse que parece que o Josh Dallas, que é um dos protagonistas, deu uma entrevista falando que a 4ª temporada vai se passar 2 anos após o final da 3ª, ou 2 anos após o acidente de avião, uma coisa assim. Só que pra série, pro que eles construíram até a 2ª temporada, o período que eles ficaram sumidos foi 5 anos e meio. Esses 5 anos e meio são importantes. Então, não pode passar só 2 anos a última temporada. Então, assim, precisaria de um pouquinho mais. A menos que nos últimos episódios eles tem uns saltos temporais grandes em algumas temporadas, assim. Em alguns episódios eles falam, passou 3 meses desde tal coisa. Tem meses que a gente não tem notícias dos passageiros. Então, eu não sei se foi minha mãe que entendeu errado ou se pode ser que no meio da temporada tenha um salto. O que eu acho, assim, até possível, porque a série já fez isso antes, mas de tanto tempo assim me preocupa um pouco. Mas, aquilo que eu falei, acho que num vídeo de notícias que eu falei que as 3 primeiras temporadas estavam na Netflix. Se a 4ª temporada for suficiente para fechar a série com clareza e bem explicado, sem precisar correr, eu tô mais do que satisfeita. Tá? Mas eu acho que a Netflix deveria aproveitar esse sucesso. Também comecei a ler um outro livro. Eu tenho físico, só que não tá aqui, então não dá pra pegar. Mas eu tô ouvindo um audiobook, que é A Garota do Lago, do Charlie D'Onlia. Assim, gente, até o momento eu tava achando que tem um assassinato, tá? Um livro de suspense daqueles clássicos, tá? Você precisa descobrir quem matou. E tem uma jornalista que o chefe dela propôs pra ela ir pra essa cidade. Ela passou por uma situação que talvez depois eu comente, enfim, não sei se eu vou deixar pra falar de repente numa resenha, não sei se eu vou fazer resenha desse livro também. Mas o chefe dela manda ela ir pra essa cidadezinha que nunca tinha acontecido nenhum crime e lá investigar. É um livro pra você descobrir quem matou. E aí a polícia tá tentando esconder pistas, né? Parece que o laudo da perícia que avaliou o corpo dessa mulher que morreu foi alterado. Tem umas coisas muito estranhas que parece que não querem que seja descoberta alguma coisa ou sobre esse crime, ou sobre quem matou, ou sobre a vida da pessoa que morreu. E aí vai descobrindo que aquele classicão, assim, farofão de suspense, vai descobrindo que ela tinha alguns segredos também, são segredos bem inofensivos até o presente momento, tá? Mas a questão é que tem flashbacks, mostra ela viva na faculdade e mostra a repórter que está investigando esse crime, indo atrás de pistas sobre esse caso depois que ela já morreu. E aí, os capítulos da personagem que morreu, que se passou no passado, falam, tantos meses antes dela ser assassinada. Esses capítulos vão construindo pra gente um pouco de quem ela era, algumas atitudes que ela tomava, e até o momento eu estava achando
que um personagem tinha matado ela. Não dá mais pra ser esse personagem. Não vou dizer por quê. E agora tem outras duas possibilidades. Teve um negócio que é citado e o autor deixou pra lá e eu tô assim, gente, será que eu entendi errado? Mas não, eu não entendi errado. Então assim, agora temos dois possíveis suspeitos. Tem um terceiro, que sempre o namorado é o suspeito? Tem. Mas eu não acho que seja o namorado. Porque o namorado dela não teria poder o suficiente para poder esconder que tipo assim, comprar a polícia, para que essas coisas fiquem por debaixo dos panos como tá nesse momento. Então eu acho que ou no momento, nesse momento a repórter tá trabalhando com a hipótese da família dela estar querendo esconder alguma coisa, estar escondendo para isso não impactar a carreira do pai dela. Eu acho que é quem matou, porque são pessoas poderosas, tem dinheiro envolvido. Mas não sei, eu devo terminar. Faltam 2 horas para terminar de ouvir o audiobook. Não imaginava que fosse ser tão curtinho assim, porque o livro é gigante, mas como eu escuto no 2.0, vai super rápido. Então, se tudo der certo, amanhã eu termino. Hoje é sábado, dia 13 de agosto, mais conhecido como meu aniversário. Se eu estiver meio descabelado, gente, vocês desculpem, mas é que eu acabei de voltar do dentista. Sim, eu fui no dentista no dia do meu aniversário. Mas enfim, não é sobre isso que viemos falar aqui hoje. Ontem eu terminei A Garota do Lago. E, gente, no take anterior, eu tinha falado que eu tinha um suspeito em mente e que agora parecia que não era ele. Então, eu tava certa, tá? Então, assim, eu gostei da escrita do autor, tá? Eu li esse livro bem rápido, o que acontece? Tinha ele de audiobook na Storytel. E aí eu ouvi ele, tava dando umas 5 horas de audiobook, porque eu escuto no 2.0. E aí o restante eu li no físico mesmo, ontem, pra poder finalizar essa história. Então mais um aí da minha lista de 12 riscada, né? Então já li 8 livros, então eu tô no coisa certinho do mês, mas eu ainda quero ver se eu consigo ler mais um dessa lista esse mês, porque eu não quero terminar este ano sem cumprir essa lista. Mas vamos voltar a falar de A Garota do Lago. Algumas coisas, tipo, eu adivinhei no meio da história quem era o assassino. O autor coloca 4 suspeitos aqui pra morte da Becca. Mas a forma como ele conduz os flashbacks, quando ele mostra ela numa determinada situação, dá a entender que tem 2 suspeitos ali que são mais fortes, tá? Então, eu achei que não foi tão suspense assim. Teve uma outra situação também que eu falei, nossa, tal coisa vai acontecer, tal coisa aconteceu. Então, assim, não sei, assim, não foi exatamente idealizador e revolucionário, não, tá? Mas durante aquela meia hora, como diria Isabela Boscov, cria ali pra você um ambiente, eu não diria reconfortante e aconchegante, pelo seguinte, mas assim, tá, vamos lá. Aqui já vou aproveitar e deixar um alerta aqui de gatilhos para cenas bem gráficas de violência contra a mulher, abuso sexual, violência mesmo, morte, né? São cenas bem gráficas. Assim, eu fiquei um pouco incomodada, tá? Vamos lá. O Charlie D'Amelio é um homem escrevendo sobre uma mulher que morreu após ser vítima de uma violência. Assim, tem algumas coisas que ele aborda que são muito pertinentes. E aí tem uma jornalista que vai para essa cidade investigar, porque o chefe dela quer que ela escreva um artigo. Essa jornalista também tem questões envolvendo violência sexual, tá? Ela, num determinado momento, a gente fica meio em dúvida se ela quase foi vítima ou se ela foi. No final, é dito que ela foi e que ela sobreviveu, tá? O chefe dela, pra ela lidar com esse trauma, manda ela investigar um caso de uma mulher que sofreu abuso. O chefe dela sabia disso no momento que ele fez isso? Acho que não, provavelmente não, porque assim, a jornalista ela descobre quando ela chega lá na cidade e começa a investigar, tá? Então o chefe dela não sabia. Mas assim, uma mulher morreu vítima de uma violência. Você manda a sua funcionária, tá? Ela é a melhor repórter que você tem, mas você manda a sua funcionária que foi vítima de uma violência também e que ainda tá, né? Ela tinha, sei lá, acho que 3 meses de licença e tirou um só e voltou pra trabalhar. Você manda ela pra investigar isso. Eu fiquei meio assim. Daí tudo bem. Assim,
grave, problemático, sim. Mas, né, o chefe dela é um homem, então às vezes, né, até a gente entender que ela também foi vítima disso, é um tempo, assim, na história. Só que, na medida que ela vai contando, essa jornalista, o que aconteceu com ela fala que tem coisas que ela não contou nem para a psicóloga dela. E que aí ela encontra lá uma moça, que ela faz amizade com a moça, e ela conta isso pra essa moça dessa cidade que ela vai. Assim, ok, tá, ela conversou com alguém, é um ponto importante. Mas, num determinado momento, o autor dá um foco muito grande em que ela viu coisas em livros de autoajuda. Livros de autoajuda são bons? Não sei. Não é um gênero que eu costumo ler. Eu sou o tipo de pessoa que acha assim, tem muita gente que começa a ler por esse tipo de livro ou só lê esse tipo de livro. Eu acho que se você está lendo, você está acrescentando alguma coisa para o seu vocabulário, ok. Mas o autor dá um super foco nisso, na forma como essa personagem lidou com o trauma, da violência que ela sofreu, lendo livros de autoajuda, e não fala muito pouco sobre psicólogo, tá? Eu fiquei um pouco assim, tá? O que eu tiro disso é, Charlie Downie é um homem, né? Escrevendo sobre mulheres que sofreram violência. Eu não sei se todos os livros dele é assim, tá? Esse é o primeiro livro dele que eu leio. Ele não, assim, ele até tentou, tá? Mas ele não faz a menor ideia de como escrever sobre mulheres que sofreram abuso. É isso, eu fiquei um pouco assim, tanto que assim, a escrita dele é super envolvente, eu queria saber o que estava acontecendo. Não foi assim uma surpresa pra mim as coisas, mas eu curti, tá? Eu não sou uma leitora assim muito ávida de suspenses, mas eu acabei dando 3,5 estrelas pra esse livro também por conta disso. É claro pra mim que ele não sabe. Tá, pode ter rolado uma pesquisa aqui pra fazer esse livro, como... Eu não sei exatamente, tá? Pode, mas ele não... Eu acho que ele não tratou isso com a responsabilidade que ele deveria tratar. A partir do momento que... Assim, eu acho que vocês devem buscar, quando você tá passando por um trauma, qualquer que seja ele, você deve buscar o máximo de ajuda possível. Então, falar com algum amigo, falar com um familiar. Se você quer ler e se informar sobre, acho mega válido. E conversar com um psicólogo. Mas o meu problema aqui não é a questão do livro de autoajuda, eu quero que vocês entendam isso. É ele ter dado mais foco pra isso, pra ajuda que a personagem buscou nesses livros, do que pra ajuda que a personagem buscou num psicólogo. Porque ela também buscou ajuda no psicólogo. Então, assim, parece que aqui ele colocou o livro de autoajuda como uma importância maior do que o psicólogo. E eu, sinceramente, eu acho que... de novo, eu não sou psicóloga, mas eu acho que as duas coisas precisam caminhar juntas. Se você quer ler livros de autoajuda, ok, mas não deixe de fazer um tratamento com um psicólogo por conta disso, sabe? Se você quer procurar uma terapia alternativa para aquilo que você está passando, ok, é um direito seu, você que sabe como você vai lidar com o seu trauma ou com qualquer situação que você esteja passando na sua vida. Eu não sou ninguém para poder te julgar quanto a isso. Mas se é uma situação que você precisa buscar um psicólogo também, ou um profissional da área, né, um profissional, sei lá, um médico, por exemplo, enfim, eu acho que você precisa procurar isso também. Você não pode anular as duas coisas. Quando se anula as duas coisas, ou quando se trata a coisa, tipo, o livro de autoajuda com maior importância e esquece o psicólogo, às vezes um remédio que você toma esquece o psicólogo, aí eu acho que tem um problema. E aí eu sigo lendo Crooked Kingdom. Eu estou na página... Eu vou começar o capítulo 17, na verdade. Estou na parte 4, o Visitante Inesperado. Vou começar o capítulo 17, então... Página 221, tá? Tô curtindo os Crows, assim, são sempre um amorzinho, tá? Hoje, vou passar um dia bem de boinha, tá? Comprei salgados para eu e os meus pais comermos no almoço. Comprei um bolo. E é isso, tá? Eu quero ver se eu leio alguma das HQs que eu comprei no FIC, tá?
Olá, vlog! Então, gente, voltei, né? Já voltei nesse vlog 1 ano mais velha, aquelas. Sábado, dia 13 de agosto, foi meu aniversário. Hoje é quarta-feira, dia 17 de agosto, e eu fiquei esses dias bem off, né? O último take, inclusive, que eu gravei falando, né, foi no próprio sábado, né, se eu não me engano. Aí eu aproveitei no sábado pra assistir série, comi, né, vocês viram aí algumas coisas. Na segunda-feira era feriado municipal aqui em BH, então eu não trabalhei. Aí eu aproveitei também pra ler, editar vídeo. E eu li um quadrinho dos que eu comprei no FIC, que foi Piratas do Cangaço. E aí, gente, sigo ouvindo audiobooks, né? E o audiobook que eu terminei de escutar hoje foi, deixa eu dar uma colinha aqui na Storytel, As Religiões que o Mundo Esqueceu, do Pedro Paulo Funari, com organização do Pedro Paulo Funari. É um livro de não ficção sobre, né? Eu acho que o título é autoexplicativo, né? Religiões. Então ele vai falar sobre egípcios, maias, incas, astecas, sobre a religião do zoroastrismo. Acho que é assim que se fala. Religiões que sumiram, ou que dos romanos antigos, dos gregos antigos também, que sumiram ou que hoje ganharam um status meio que de mitologia. Achei o livro bem interessante, na verdade ele é o organizador e é uma coleção de vários artigos sobre isso, então se você gosta desse assunto, né, fica aí a dica pra você, tem na Storytel. E aí eu comecei a ouvir já hoje mesmo o audiobook de O Sete, do André Bianco. E, gente, sigo lendo Six of Crows, tá? Li até a página 337, vou começar o capítulo 30, que começa na página 338. Faltam umas 100 e pouquinhas páginas pra eu acabar. Hoje é quinta-feira, dia 25 de agosto, espero não estar tampando o microfone da câmera. E o que aconteceu desde a última vez que falamos? Eu assisti Eu Sou Groot, que é aquela série de curtas animados do Groot. Gente, super legal, tá? Super fofinho. Eu tranquilamente assistiria mais várias temporadas, horas e horas do Groot, só se metendo em confusão, fazendo atrapalhada, caindo, dançando e falando eu sou Groot, tá? É muito divertidinho. Se pra mim, que sou adulta, me prendeu tanto e é um negócio, tipo, super bobinho, sabe? É só ali um personagem popular fazendo graça. Se pra mim isso me prendeu e foi tão divertido, imagina pra uma criança. Então, assim, espero que a Marvel faça mais temporadas dessa série, porque é bem divertido. Eu terminei Crooked Kingdom, terminei ontem. Não vou levantar ele aqui pra vocês porque eu não estou com ele, então vou deixar só a capinha aparecendo aqui do lado. Então, que final sofrido, né? Assim, a Bardugo, eu acho que quando ela foi escrever essa, até então, duologia, ela deve ter pensado assim, acho que na trilogia Grisha talvez eu tenha sido boazinha demais, né? Eu fui, talvez pela emoção, deixa eu aqui dar o que eles querem, resolver alguns problemas pra eles, mas ao mesmo tempo fazer o leitor sofrer. Deixa eu fazer com que o leitor acredite que certos personagens são invencíveis.
pra depois mostrar pra eles que talvez não seja bem assim. Foi basicamente isso que ela fez em Crooked Kingdom. Também estou ouvindo o audiobook de O Sete, do André Bianco. E assim, gente, O Sete é uma história que foi publicada originalmente nos anos 2000, tá? A primeira publicação dela. Eu estou ouvindo o audiobook no Storytel. Eu entendo que nos anos 2000 as coisas eram diferentes, tá? A forma como a gente falava sobre certas coisas e como a gente questionava como certas coisas eram abordadas na literatura, no cinema, na TV, era bem diferente, né? Inclusive não se questionava muitas coisas que a gente questiona atualmente. Mas livro tem a grande vantagem que a cada edição dele você pode atualizar, né? Você pode tirar termos problemáticos sem que isso altere a história. E o 7 não tem isso, tá? Tem alguns termos bem problemáticos. Eu entendo qualquer justificativa. Assim, eu sei, não é nem que eu entendo, que eu não entendo não. Eu sei de qualquer justificativa que vocês possam arrumar para esse termo estar aí. Mas hoje em dia isso não passa mais, tá? Por exemplo, eu tô ouvindo o livro no Storytel, né? Os audiobooks existem já, assim, desde a época que esse livro foi publicado, mas a forma como eu tô tendo acesso a esse livro já é uma forma mais moderna, mais acessível. O Storytel é uma plataforma que eu pelo menos conheci mais recentemente. Então, assim, poderia ter tido uma edição do autor nesse sentido. Não tô chamando ele de nada, tá? Mas eu acho que poderia ter tido uma atualização do autor nesse sentido nas republicações desse livro, sabe? Ler, ver os termos que estão problemáticos, retirá-los, tá? É possível retirar esses termos sem que eles alterem o sentido e a construção da história, a construção dos personagens. A cena de uma mulher que sofre violência sexual, ela é extremamente gratuita, tá? E ela é bem mais gráfica e ela tá ali pra chocar e pra ser grotesca. Acho que pode tirar, não necessita, tá? Dessa cena tá ali. O livro é dos anos 2000, mas precisa ter atualização, tá? Literatura precisa, até porque as pessoas mudam. Então, as coisas mudam, as pessoas mudam. Eu tenho certeza, assim, eu sempre quis ler os livros do André Bianco, inclusive tô gostando muito, apesar desses pequenos percalços aí, tô gostando muito da escrita dele. Tem elementos de terror bem característicos, assim, do terror clássico, sabe? Cada um dos vampiros tem lá um poder, uma referência, alguns com uma referência clara a Drácula, porque o Drácula, ele é um vampiro que ele pode controlar o tempo, ele se move por névoa, ele vira lobo, então assim, é uma referência, é uma inspiração clara. Quando as coisas estão ficando mais sombrias, vai tudo ficando mais frio, com névoa. Então, assim, é uma história que prende, é uma história bem escrita, é uma história que bebe nas fontes clássicas do gênero terror e do gênero terror com vampiros, né? Então, assim, é muito bom nesse sentido. Eu acho que eu esperei anos para ler os livros do André Bianco e acho que foi uma espera que tá valendo a pena porque tá muito bom. Mas eu acho que eu espero, né? Eu não acompanho se já teve alguém que já falou sobre isso a respeito desse livro específico. Não sei se nos livros dele mais recente isso ainda acontece, tá? Eu ainda vou precisar ler para poder saber. Mas eu espero que ele seja uma pessoa bem diferente da pessoa que escreveu esse livro lá nos anos 2000. Então, eu acho assim, é bom atualizar até que para as coisas que estão aí circulando, de repente o livro tá refletindo algo que o autor não acredita mais, sabe? É por conta de alguns pequenos termos que na época passavam até super ilesos, mas hoje em dia não passam. Então, acho que precisa haver esse pequeno cuidadinho aí no início. Mas é isso, gente. Eu estou gostando, mas precisava fazer essa ressalva. É aquela história. Eu não vou entrar aqui no mérito de separar o autor da obra. Eu acho que isso vai muito de cada um, vai muito na forma como aquilo afeta cada pessoa e também naquilo que você acredita às vezes. Tem gente que não vê certas coisas como problemáticas. Agora, eu estou falando sobre livros na internet.
Acho que quando eu vou falar de um livro, eu preciso ter aí a questão da responsabilidade ética envolvida. Quando eu encontro algum problema, alguma coisa que me incomoda num livro e que eu acho que isso pode ser um ponto sensível para outros leitores, eu não posso fazer de conta que isso não existe, tá? Eu preciso falar. Mesmo que vai ter gente que vai escutar o que eu tô falando e vai achar que é uma grande besteira. Mas eu preciso falar, porque quem é afetado por isso de alguma forma negativa, quem tem algum tipo de gatilho, de repente, com essas coisas, precisa saber que isso tá ali. Então eu não posso deixar de falar, eu não posso passar esse pano, sabe? Seguinte, hoje é quinta-feira, dia 1º de setembro, estou no mesmo ponto onde eu estava no take anterior, não sei se com a mesma roupa, tá? Pois não me lembro, mas já é um outro dia e eu vim encerrar esse vlog com vocês, tá? O que aconteceu desde a última vez que falamos, tá? Vou ser bem, o mais breve possível, porque assim, esse é um vlog do mês inteiro, ele já tá bem gigante porque eu falei um monte e eu preciso editar ele. Bom, eu terminei a terceira temporada de Manifest e até então a última disponível, tá? Recentemente a Netflix anunciou que a primeira parte da quarta temporada estreia no dia 4 de novembro, o que é muito legal, que se eu não me engano é o mesmo dia que o voo volta na primeira temporada. Assim, gente, eu tava até então pensando, seria legal se eles fizessem mais de uma temporada e tal. Mas eu ainda tava assistindo, tá? E a forma como a terceira temporada é conduzida, eu acho que faz muito sentido terminar na quarta, tá? Fica nítido que a história tá se encaminhando para um final. Eu acho que se eles fizerem mais temporadas para uma série como essa e com a construção que eles fizeram da narrativa até o momento, vai perder o foco, sabe? E esse é um tipo de história que facilmente perde-se o foco. Tem algumas teorias sobre o que está acontecendo? Tem, tá? Algumas. Eu realmente espero que não seja aquele clássico de histórias envolvendo avião, um acidente de avião em que alguém sobrevive e começa a acontecer coisas estranhas. O que é esse tipo de clássico de história? É que, na verdade, ninguém sobreviveu, tá todo mundo morto e eles estão tentando avisar para um deles ou para mais de um que eles estão mortos e tentando ajudar essa pessoa que estava no voo com eles a aceitar a passagem. Espero que não seja isso, tá? Faz sentido que seja? Uma das teorias eu acho que até faz. Mas eu acho que a série não vai por esse caminho, tá? Eu realmente espero que não vá. Porque por tudo que a série construiu até o momento, eu, Raíssa, como fã, preciso de uma resposta um pouquinho mais complexa do que isso, tá? Sabe? Tá todo mundo morto. Porque eles construíram um enredo pra trama da série ao longo dessas 3 temporadas que dá a entender que é uma outra explicação, sabe? Em alguns momentos eles levam a gente a achar que tem alguma explicação nesse sentido, até levam. Mas tem todo um negócio muito complexo por trás, sabe? Então, assim, estou ansiosíssima para novembro, tá? Espero que a segunda parte não demore tanto, porque sim. Ai, meu Deus, socorro! E é isso, tá? Gosto muito dessa série, recomendo demais. Também assisti Miss Marvel, eu ainda não tinha assistido porque eu gosto de maratonar as séries da Marvel inteira, porque são curtas, então assim, tipo, no domingo eu assisti Miss Marvel inteira. Gente, que série bonitinha. Que série, assim, com uma preocupação em contar a história do Paquistão, da Índia também, né? Falar desses eventos que foram tão, eu não sei se importantes é a palavra, mas que causaram tanta dor, né? A série deixa isso claro, né? Como é que esse processo foi um processo violento, de muita dor para algumas pessoas, sabe? E assim, eu gostei muito, tá? A série é fofa demais. Ela, tipo assim, a história começa com ela querendo ir, tipo, numa Comic Con dos Vingadores, sabe? É como se fosse isso, chama Vingacon. É muito legal. E a série também, além de mostrar ter esse aspecto cultural muito forte, né? A série mostra também o quanto que como que algumas pessoas veem essa questão de super-herói como coisa sendo infantil, né? É o que nós nerds adultos, por exemplo, eu tenho 31 anos, o que a gente passa quando a gente vai explicar para as pessoas que a gente gosta de super-herói, né? Que não é só para criança, que tem sim
É uma parte dessas coisas que são produzidas para crianças, mas que não é só coisa infanto-juvenil, sabe? De leituras, eu tô ouvindo um audiobook, mas não vou comentar sobre ele por aqui, porque eu ainda tô decidindo se eu vou continuar ouvindo ele mesmo, que tá bem, sabe? Mas como eu já... Falta, tipo, 3 horas pra acabar, eu acabo isso rapidinho. Talvez eu continue, só pra dar esse checkzinho aí. E, então, no próximo vlog a gente conversa sobre isso, pra esse aqui não ficar muito grande, porque eu já tô falando há 6 minutos e 7 minutos agora. E comecei a ler, já tô mais ou menos na metade, eu passei da metade, Túnel de Ossos, da Victoria Schwab, continuação de A Cidade dos Fantasmas. Também vou deixar pra falar sobre esse livro com vocês melhor no próximo vlog, tá? Porque eu desenvolvo, falo o que eu achei. Enfim, gente, é isso, tá? Vocês viram aí que agosto foi um mês movimentadíssimo, mas é isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assistir esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso. Beijo, tchau e até a próxima.